Vinícius, eu tento ler a Bíblia, mas eu não entendo nada do que está escrito. Eu prefiro assistir The Chosen. Vinícius, quantos capítulos eu tenho que ler para ler a Bíblia em um ano? Ai, por onde que eu começo a ler a Bíblia? Foi pensando nessas dúvidas que eu trouxe esse vídeo aqui para você. Então, se você está aqui nesse vídeo, é sinal que você quer ler a palavra de Deus e isso é muito bom. Então, nesse vídeo eu vou trazer aqui 5 coisas que você precisa fazer para você rapidamente, não rapidamente, mas você ler a Bíblia e ter eficácia na sua vida. Primeira coisa que você tem que fazer quando você vai ler a Bíblia, você precisa meditar na palavra. Vou começar esse vídeo falando sobre meditação na palavra de Deus. Você não pode entender a Bíblia apenas como um livro qualquer. Você tem que pegar a Bíblia para você ler ela e você entender ela. E o que é entender? Entender é você parar e você refletir. Quando você está aprendendo um negócio novo, você não tem que parar para você raciocinar e você aprender. Você nunca vai aprender nada se você não parar e prestar atenção e ver como que funciona, como que opera, qual que é o mecanismo daquilo. A Bíblia não é diferente, pessoal. A Bíblia, se você ler ela só por ler, você vai entender isso apenas como um livro. E a Bíblia, ela é um livro vivo, só que se você não para meditar na palavra de Deus, você nunca vai entender e nunca vai conseguir pegar a revelação, extrair ao máximo da mensagem que aquela mensagem quer trazer para você. Então, se você quer ler a Bíblia e ela ter eficácia na sua vida, você precisa meditar. E o versículo que comprova isso é Josué capítulo 1, versículo 8, onde o próprio Deus instrui Josué. Se ele quiser ser próspero e bem-sucedido em tudo que ele for fazer, ele precisa ler a palavra de dia e de noite, e ele precisa meditar. Então não é eu, Vinícius, que está te falando isso. É o próprio Deus. Agora vamos para o segundo passo, que é uma dúvida que muitas pessoas têm. Quanto tempo ler? Isso é uma resposta muito pessoal. Depende. Quanto que você quer aprender da Bíblia? Quanto que você quer conhecer de Deus? Quanto que você quer entender os conhecimentos, os aprendizados que a Bíblia traz? Mas, se você nunca leu a Bíblia, se você está aqui nesse vídeo e de quebra você quer aprender a ler a Bíblia de uma forma eficaz na sua vida, eu recomendo não mais do que 2 capítulos por dia no começo. Quando você lê um capítulo, você já vai começar a entender. E quando você lê 2 capítulos, esse segundo capítulo ele meio que vai dar uma complementada no primeiro. Eu fazia isso no começo, eu lia 2 capítulos no começo e me ajudava bastante. Então, comece lendo 2 capítulos por dia no mínimo. Depois você vai aumentando. De 2 você vai para 3, de 3 para 4 e assim vai. Deixa Deus te guiar. Número 3. Por onde que você deve começar? Eu, Vinícius, particularmente, eu comecei lendo o livro de Gênesis. Não é de uma fácil leitura. Só que se você para prestar atenção, vamos voltar para o passo 1, que é meditar na Bíblia, você vai conseguir entender. Só que muitas pessoas, mesmo meditando, né, não sei porque, eu não acredito nisso, né, é elas que falam, mas falam que não conseguem entender, porque a Bíblia tem uma linguagem difícil e dependendo da tradução, se realmente, você vai ter uma tradução mais difícil. Mas eu recomendo que você começar, se você tem realmente dificuldade, se você realmente tem dificuldade de começar a ler a Bíblia, de entender o que a Bíblia está falando, vai lá para os 4 evangelhos, que é Marcos, Mateus, Lucas e João, que você vai entender muito mais do que se você for ler um livro pela primeira vez na Bíblia do Velho Testamento. Se você tem dificuldade de entender algumas palavras, alguns significados, algumas histórias, por favor, começa no livro de Mateus, é os 4 evangelhos. Ali é a história de Jesus, ali você vai entender o que Jesus fez, como que Jesus nasceu, como que foi a história dele quando ele era criança, como foi a juventude de Jesus, como foi antes dele ter um ministério e depois dele ter um ministério. Então, vai ser a melhor coisa que você vai fazer se você tem dificuldade de ler. E lembrando, isso não é uma regra, isso é um conselho que eu dou se você tem dificuldade de começar a ler a Bíblia. 4. Qual que é o melhor horário para você ler? Eu recomendo você começar a ler no começo do dia e não no final. Por quê? Quando você vai ler lá no final do dia, você já está com a mente cansada, você já passou por um estresse do dia a dia, você chega em casa do trabalho, você está com sono, você não está mais com aquele vigor mental, você não está com a cabeça tão limpa. Diferente de quando você acorda. Quando você acorda, você está com a cabeça limpa. Você acabou de acordar, você passou a noite inteira descansando sua mente. Então, quando você descansou sua mente está limpa, seu pendrive está zerado.
você vai lá ler a palavra de Deus, você vai tomar decisões baseadas naquilo que você leu. Por isso que eu recomendo muito você ler de manhã e não de noite. Mas assim, se você tem um horário mais específico que você gosta de ler, ou se sua agenda não está tão flexível assim ainda, se você só consegue ler à noite, muito melhor você ler à noite do que você não ler. Ler antes de dormir, não importa. Até porque leitura antes de dormir é muito bom também, que você diminui o seu pensamento. Por exemplo, não sei se você sabe, mas quando a gente passa nas redes sociais muito tempo, a nossa mente, o nosso cérebro raciocina cerca de 1000 pensamentos por minuto. Só que quando você lê um livro, você raciocina somente 200 por minuto. Percebe como que o seu cérebro desacelera? Então é muito bom você ler também quando você vai dormir. Só que aquilo, você precisa saber se você realmente vai conseguir ler. Porque tem muita gente que começa a ler e aí na hora que vai dormir, depois de um banho quente, vai lá, tá lendo e dorme em cima do livro. Então, o propósito desse vídeo aqui é falar para você o melhor horário para você ler. Então, nem que você tenha que acordar um pouquinho mais cedo antes de você ir para o trabalho, ou então separar 10 minutos, tirar 10 minutos ali de alguma coisa da sua rotina ou no seu horário de almoço e você ler, porque isso vai te ajudar muito. E agora número 5, eu vou tirar uma dúvida aqui. Quantos capítulos eu tenho que ler para completar a Bíblia em um ano? Eu li a Bíblia em 1 ano e 6 meses. Mas por quê? Porque eu não estava com tanta pressa assim para terminar a Bíblia. Só que existe sim um método para você ler a Bíblia em 1 ano. Qual que é o método, Vinícius? É simples. Você vai ler de 3 a 4 capítulos por dia. 3 a 4 capítulos por dia dá mais ou menos 20, 25 minutos, 30 minutos, às vezes até 40 minutos. Vai depender quanto mais rápido você consegue entender aquilo que está escrito. Porque se você entende rapidamente, menos tempo você leva para ler a palavra de Deus. Então, de 3 a 4 capítulos por dia, você vai rapidamente ler a Bíblia em 1 ano. Você precisa ler a palavra de Deus. Então faça isso não porque eu tô te falando, não porque o seu pastor fala, não porque a igreja fala, mas faça isso por você. Você vai ver como que isso vai te ajudar. Você vai ver aonde que a palavra de Deus vai te levar. A palavra de Deus, eu não sei se você sabe, mas a própria Bíblia diz que a palavra de Deus, que é a Bíblia, é o próprio Jesus. Porque lá em João está escrito que o verbo se fez carne. Ou seja, quem que era o verbo? Jesus. Jesus se fez carne e morreu por nós. Então assim, quando você lê a palavra de Deus, também ela vai te dar muita luz. Em Salmos vai dizer que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. Então você quer luz para o seu caminho, você quer um direcionamento, você quer uma vida próspera, você quer ter as melhores instruções, você quer sabedoria na sua vida? Então você precisa ler a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa nos comentários quais tipos de vídeo você quer ver por aqui, que eu vou trazer mais vídeos nesses dias aqui para vocês. Que Deus te abençoe, até o próximo vídeo e tchau, tchau!